Boa noite, pessoal. É uma alegria enorme estar aqui hoje. Eu que cheguei nessa casa não tem muito tempo, e quando eu cheguei aqui, que eu comecei a assistir as palestras, eu lembro como se fosse hoje, sentada ali no fundo, eu já me imaginei aqui na frente. Pensei, um dia eu vou estar lá, vou estar podendo aí com segurança estar conversando com vocês. Então é uma alegria muito grande. E obrigada por vocês estarem aqui hoje. Eu queria poder compartilhar aí com vocês o que eu pesquisei, o que eu pude estudar sobre o poder do pensamento. Então, aqui é uma frase de uma música que fala o seguinte, que o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começamos a pensar? Amigos espirituais falam que o pensamento ele chega a ser mais rápido que a velocidade da luz. E eu acredito que é verdade, porque a gente consegue pensar em inúmeras coisas em frações de segundos, né? A gente não consegue muito organizar os nossos pensamentos quando a gente está aflito, com o coração entristecido. Então, se soubéssemos o poder que tem os nossos pensamentos, a gente não usaríamos eles contra nós mesmos, seríamos mais vigilantes, mais atentos. Quais são os pensamentos que andam povoando a nossa mente? São pensamentos positivos, pensamentos negativos? E qual que é a influência desses pensamentos em nossa saúde física, mental e espiritual? André Luiz, no livro Respostas da Vida, que foi psicografado pelo Chico, ele fala a seguinte informação sobre pensamento. A mudança na vida acontece com a mudança dos pensamentos. Apesar de não podermos vê-lo, ele tem força e tem poder. Constrói caminhos e destrói sonhos. Em qualquer tempo, é muito importante não nos esquecermos disso. A ideia forma a condição produz o efeito, e o efeito cria o destino. O pensamento possui uma força extraordinária, que a ciência atual ainda não tem tecnologia para mensurar, mas no futuro, com certeza as terá. Quando eu falei para vocês que o pensamento ele chega a ser mais forte que a velocidade da luz, isso está no livro de Ação e Reação do André Luiz. Então, continuando falando sobre André Luiz, no livro Mecanismo da Humanidade, no homem, a corrente mental é um pensamento contínuo, fluxo energético incessante, revestido de poder, que é criador inimaginável. Quando temos sentimentos e pensamentos bons, como o amor, a caridade, o perdão, ou ruins, como a raiva, o ódio e a vingança, emanamos uma energia de alto ou baixo padrão vibratório. Aqui, eu acho que o exemplo que a gente pode colocar é que quando a gente deseja mal a alguém, às vezes a gente passa por isso, né? Porque somos seres humanos imperfeitos. No meu dia a dia eu tive uma discussão com o meu chefe, ou com um colega de trabalho, eu fico chateada com ele, por um instinto eu acabo desejando mal a ele. Esse mal vai atingi-lo com certeza, só que primeiramente ele vai atingir a mim, com uma força que a gente não tem noção. Então, ele vai atingir o colega, mas primeiramente ele vai me prejudicar. Então a gente precisa ficar atento com isso. Quando a gente sentir esses sentimentos, essa raiva, a gente precisa se policiar, precisa respirar fundo, ter um pouco de calma. Isso faz muita diferença no nosso dia a dia.
no livro Pensamento e Vida, Emmanuel vai nos dizer que o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. E vamos aprendendo, vamos transformando, vamos lapidando, até que o nosso pensamento, um dia, no curso de milênios, com certeza milênios, tenha um reflexo da sabedoria infinita do amor de Deus. É para isso que a gente está aqui, para estudar, para aprender, para melhorar, para que a gente possa começar a executar a mudança dentro de nós. Tudo começa por nós, pelos nossos instintos, dentro da nossa cabeça e do nosso coração. Precisamos tirar o véu, observar, cuidar. Cuidar de quem? Do outro? Não, de nós mesmos. Porque se a gente está cuidando da vida do outro, com certeza a gente não está cuidando da nossa. Porque pensar demais sobre os outros rouba a serenidade da nossa mente. Quando, um exemplo aqui, eu acho que quando surgiu um pensamento, uma oportunidade aí para a gente falar mal da vida do outro, a gente precisa fazer o quê? Passar um zip na boca. Meditar, né? Pensar que no lugar dele poderia ser nós estaríamos tranquilos em estar recebendo aquela crítica, aquele julgamento, né? Não fazer para o outro o que a gente não quer para a gente. Por mais difícil que seja, vamos cuidar de nós, da nossa casa, da nossa família, que sejamos mais atentos. Emmanuel nos fala também que pensamento é uma espécie de fluido, uma matéria que flui do espírito, de nós, que é composto pelas nossas ideias, pelos nossos conceitos, pelas nossas crenças, por tudo que está relacionado ao nosso intelecto, pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, ainda que não tenhamos consciência deles. Tudo isso combinado que forma o nosso pensamento. Pensar é criar. Emmanuel, Pão Nosso, capítulo 15. Mas então, o que é pensamento? Pensamento é a faculdade de refletir de forma lógica ou não, força criadora, construtora, que molda a matéria, organizando formas abstratas ou concretas, que juntamente com a vontade organizam e constroem os nossos objetivos. Quando os pensamentos são de características elevadas, a energia resultante é também elevada e benéfica. Assim é no trabalho de cura e nos tratamentos espirituais. Serão manipuladas energias que são importantes para a melhoria física, espiritual, emocional e psicológica. Nós somos os únicos responsáveis pelo nosso destino. Que sejamos capazes de visualizar diariamente um mundo melhor. Aqui eu queria compartilhar um exemplo. No ano de 2022, quando a gente teve a eleição, que a gente tinha um Brasil aí muito conturbado, as energias estavam todas distorcidas, muitas energias ruins, muitas energias boas. Se a gente soubesse o poder que tem o nosso pensamento, se todo mundo conseguisse vibrar numa boa energia, pensando no bem, com certeza a sombra não teria ganhado tanto espaço, com certeza a gente teria um país melhor. Quando todo mundo se une em um único só pensamento, em uma só oração, vamos falar assim, tudo flui melhor. Então que sejamos conscientes, que possamos utilizar essa ferramenta para o nosso bem. Aqui, como andam as minhas emoções quando a raiva vem me visitar? Quando o medo bate na minha porta? Quando a alegria sorri para mim? Como que isso se organiza dentro de mim? Tudo começa através dos nossos pensamentos.
da nossa energia que se materializa em nossa vida, pela forma que a gente age, pelas nossas palavras e pelo nosso comportamento. Leon Denis diz que o pensamento é uma potência. Quando pensamos em potência, pensamos em algo extremamente forte, cheio de energia. E pensando nisso, nessa energia de um poder imenso, que Jesus nos disse: orai e vigiai. Sejamos vigilantes, cuidadosos, atentos com o nosso pensar. Orar é, sem dúvida, uma bênção que nos ajuda a equilibrar os nossos pensamentos. É o ato de vigiar o pensamento equilibrado energeticamente e que vai em busca de gerar atos positivos. Que possamos nos impressionar diariamente com nós mesmos, que possamos sentir a mudança dentro de nós, que possamos colocar isso em prática. Todos nós vamos construindo através das nossas ideias, das nossas obras, das nossas concepções. É isso que vai influenciar, impressionar para o bem ou não. Nosso pensamento é criador, mas ele é criador para o bem e para o mal. Por isso, o convite inicial da nossa vigilância. Que sejamos vigilantes ao nosso pensamento, às nossas ações, às nossas palavras. Vivemos rodeados de pensamentos, vibrações, energia de todo tipo. Portanto, é muito importante o ato de pensar positivo e perceber o seu reflexo em nossa vida. Cada um de nós tem a responsabilidade com o uso dessa força, que ela é criadora, que ela é uma potência. Como é que organizamos os nossos pensamentos? Como que o conduzimos? O pensamento é uma ferramenta tão poderosa que ela pode nos erguer e pode nos derrubar. E de vez em quando nos sentimos desanimados, impotentes, por onde andam os meus pensamentos? O que anda morando nos meus pensamentos? O pensamento é criador não somente em nós, ele influencia também aqueles que estão ao nosso lado, ao nosso redor. Atua principalmente em nós. E de que forma? Gerando as palavras, gerando as nossas ações, as nossas emoções. E com isso a gente vai construindo o nosso dia. Quando temos sentimentos e pensamentos bons, como o amor, a caridade, o perdão, ou ruins, como a raiva, o ódio, a vingança, emanamos uma energia de alto ou baixo padrão vibratório. É necessário trabalhar nossos pensamentos antes de concretizá-los, para que a colheita seja menos difícil. Precisamos trabalhar a nossa renovação mental. Aqui eu queria compartilhar com vocês um exemplo que eu escutei do Divaldo. Ele estava mencionando que ele era colecionador de plantas e uma planta específica que só tinha na região fria. E tinha uma amiga também, tinha tipos de planta que colecionava, e ele chamou ela para ir até a casa dela para que tomasse um chá para conhecer a planta. E essa amiga veio, ficou encantada quando viu a planta, porque não a tinha visto aqui na região do calor. Fez vários elogios para a planta, tomaram o café e ela foi embora. Assim que ela foi embora, ele foi lá e olhou a planta. A planta tinha não morrido, mas ela estava bem desfalecida. E ali ele aplicou passes, né? Deu água, fez tudo o que ele podia, só que a planta não se reanimou. Nisso ele ligou para ela. No que ele ligou para ela, ela atendeu o telefone, automaticamente ela falou: eu já sei, a planta morreu. Aí ele falou: como você sabe? Ela falou: tudo o que eu olho, né, se desfalece. Aí ele chamou ela até a casa dele, eles conversaram e ele se propôs a ajudá-la.
fizeram um grande trabalho, ela conseguiu melhorar, ela conseguiu canalizar essa energia para o bem. E a partir daí, ela conseguiu ajudar milhares e milhares de pessoas. Então, a gente precisa trabalhar o nosso interno. Precisamos trabalhar o nosso eu. Nós somos capazes de ajudar muito mais do que fazemos diariamente. Por isso, nos conhecer profundamente é necessário para evitar confusões mentais, pois é através dos nossos pensamentos que tudo sai da nossa mente e forma energia. Aqui podemos usar o exemplo da força do bem. Quando a gente fala em energia positiva, quando a gente vai fazer o passe, o passista, ele está com uma vibração, com uma energia, com um pensamento positivo de poder ajudar. E a pessoa que está ali preparada, ela também está naquela esperança, está em prece, ali em busca, aguardando para receber ajuda. Então, quando temos duas energias positivas, pensando para o bem, no mesmo sentido, né, temos um resultado muito bom. Por isso, novamente, orai e vigiai os nossos pensamentos. Sejamos atentos, pensamos no bem. Joana de Ângeles diz que quando aparecer um pensamento negativo, troque por um pensamento positivo. Aqui a gente pode usar o seguinte exercício, né? Lembre-se de um momento em que você estava feliz. Pense em cada detalhe que aconteceu. Quando sentir que você está com pensamentos muito negativos, leve a sua mente para esse momento de felicidade. O exercício vai te deixar com energia positiva para lidar melhor com as dificuldades do dia a dia. É fácil? Não é fácil, mas a gente precisa exercitar. Então, sempre que se sentir desanimado, cansado, pare um instante, eleve seus pensamentos, faça uma prece, sinta a presença divina preencher a sua alma com paz, amor e entendimento. Aqui é o exemplo que eu queria dar. Quando alguém vier falar mal de alguém para você, não alimente esse sentimento. Seja neutro. Não absorva esse sentimento para você, essa negatividade, essa raiva. Por quê? Quanto mais a gente alimenta, mais isso aumenta, mais isso infla. Então, o que a gente pode fazer é, em prece, pedir ajuda para os amigos espirituais que acalme o coração dessa pessoa, que acalme a mente dessa pessoa, para que ela não continue com isso, porque ela está atrapalhando a vida dela e a vida da pessoa que ela está falando, que ela está projetando. Deposite suas melhores energias em algo que você acredita. Exercite a delicadeza, a gentileza, o carinho no dizer, a doçura nas palavras. Maneire seu tom de voz. Trate os outros como um espelho. Assim, tudo isso regressa a você e você vai conseguir sentir a força dessa energia. Sorria para o nada. Confie verdadeiramente no amor de Jesus. A vida passa tão depressa, então alimente o pensamento positivo. Energias boas atraem coisas melhores. Dê um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Faça o bem. Respire intensamente e jogue para fora os seus traumas, as suas mágoas. Perdoe. Perdoar, né? Que palavra forte, que palavra difícil. Perdoar não é fácil, mas precisamos exercitar o perdão. Porque essa pessoa que nos feriu, muitas vezes nos fez muito bem. E nesse momento, como a gente está com mágoa, a gente não consegue lembrar do bem, a gente só consegue lembrar do mal. Só consegue lembrar do mal, daquilo que está angustiando o nosso coração. Então, que possamos lembrar o bem que ela nos fez, a felicidade que ela nos proporcionou. Eu ouvi uma frase e eu achei ela bastante interessante, falando sobre o perdão. A mágoa, o ressentimento, a raiva é um veneno que só a gente toma,
porque muitas vezes o outro nem sabe no que estamos pensando e só faz mal para nós mesmos. Nós realmente temos um imenso poder de criar e transformar. Isso é controlar o que se diz, é controlar o que se faz. Se conseguirmos ter esse controle, será a garantia de paz e tranquilidade em nossas vidas. Desculpa. O pensamento atrai espíritos com a mesma sintonia. Esse tema a gente já escutou bastante aqui na casa. E eu acho que é válido porque a gente sempre está gravando um pouco do que cada um fala. Então, quem que não se depara aí com aquela pessoa que é pessimista, que fala que nada na vida dela dá certo, que está sempre doente, que está sempre reclamando, e ao mesmo tempo, do outro lado, tem aquelas pessoas que estão sempre super bem, alegres, felizes. Falando naquelas pessoas mais negativas, o que é que atrai isso, né? São aquelas pessoas que estão sempre ligadas, vamos falar na televisão, que está sempre buscando aquelas notícias trágicas, que está sempre na internet, vendo notícias ruins, pessoas com vibrações ruins. O que isso acontece? O que acontece com isso, né? Esses espíritos com baixa vibração, eles ficam ali próximo a essa pessoa, se alimentando dessa energia, né? Ficam ali sugando, forçando ela a estar sempre buscando isso. E para o outro lado, a gente tem aquela pessoa que está sempre calma, tranquila, que a vida flui muito bem. Por quê? Porque ela é uma pessoa vigilante, é uma pessoa que está sempre em prece, em oração, que lê bons livros. E como que a gente pode aqui ajudar esse nosso amigo aí com baixa vibração? Podemos indicar bons livros, podemos indicar o Evangelho no lar, podemos indicar também a caridade. A casa aqui está sempre pedindo, né, doação de leite, venda de pizza, venda de lasanha. Podemos contribuir mais, podemos vir aqui perguntar se está precisando de algum outro serviço. Podemos também exercitar a caridade da audição. Tem pessoas que muitas vezes precisam apenas que a gente escute. Tem pessoas que precisam desabafar. E a gente, muitas vezes, na nossa ignorância, a gente não tem a capacidade de escutar. A gente, muitas vezes, quer dar a nossa opinião. A gente quer compartilhar uma história que a gente vivenciou. E não é isso que aquela pessoa espera. Aquela pessoa só queria ser ouvida. Então, que possamos ajudar mais, prestar mais atenção, ser mais caridosos. Apesar do tempo difícil em que vivemos, começar a pensar que não há saída, que não há esperança, que tudo é loucura, nós vamos ficar a um grande número de pessoas que estão aí, sem aprender absolutamente nada, e ainda continuam fazendo coisas erradas. Pessoas que não estão corrigindo os erros de vidas passadas, como ainda estão criando mais débitos. Para nós, espíritas, estudiosos, como já temos uma noção do verdadeiro, isso não pode mais acontecer. Daqui para frente é só avançar. Não temos mais tempo. Precisamos corrigir o nosso pensamento, as nossas atitudes. Precisamos melhorar. Precisamos exercitar mais a expiação do pensamento. Precisamos ter mais ato de amor ao próximo, nos tornar diferentes, melhores, e na nossa maneira de pensar sobre a vida, tem que ser sempre a mais evoluída, a mais linda. Você é quem escreve a história da sua vida. Ao optar pelos pensamentos positivos, pelas atitudes construtivas, você evolui como ser humano. Porque o positivo atrai o positivo. Alegria chama alegria. Paz atrai paz. Hoje não é possível mais avançar se não nos atentarmos aos nossos pensamentos. E precisamos entender o quanto isso impacta na nossa vida.
porque é através deles que vamos escolher os caminhos e as condutas que vamos adotar. Aquilo que ocupa a nossa mente é o que vamos encontrar em nossa caminhada, a partir do que cultivamos internamente. Não viva uma vida de forma que a sua presença seja notada, e sim com que a sua ausência seja sentida. Deixe que os outros sintam a tua falta por seus feitos e por suas ações. Aqui a gente pode citar o exemplo do Chico, né? Se ele se considerava um cisco, imagina o que nós somos, né? Que possamos ser lembrados por nossas ações, por ações positivas, por boas atitudes, por caridades, por ajuda ao próximo. E aqui, falando em pensamento e saúde, tudo que influencia a nossa vida nasce de nós mesmos. Ou é o sentimento que alcançamos para o outro, ou é a nossa própria mente trabalhando 24 horas sobre o nosso organismo. Por isso, pensar em saúde já é caminhar para ela, mesmo que estamos doentes. Então, que possamos pensar na saúde, na cura e não na doença, porque a gente precisa focar no que é bom, não no que é ruim. Eita. Desculpa, gente. Bagunçou aqui. Pesquisas feitas no mundo inteiro dizem que uma pessoa que recebe um diagnóstico difícil e não se deixa abater, é claro que todos nós nos abatemos, mas aquele que não se deixa aniquilar tem as maiores possibilidades de cura. Mas tem a cura real, aquela cura que você recebe pelo corpo, mas muitas vezes não vem completa, porque a sua alma não se modificou. Isso. Acho que está faltando um slide aqui, pessoal. Então, aqui eu queria usar como exemplo a cura dos 10 leprosos, né? Que Jesus, indo para Jerusalém, entrando em um povoado de Samaria, 10 leprosos surgiram no caminho, aos quais pararam de longe, dizendo: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. E Jesus olhou para eles com imensa compaixão, misericórdia, os curou e disse: vai e conte aos sacerdotes. E conforme ia andando, a cura ia acontecendo, e um deles, vendo-se curado, voltou, glorificou, se prostrou aos pés de Jesus e o agradecia pela cura. Então, Jesus ficou surpreso, porque apenas um voltou para agradecer. E ele ainda questionou: os 10 não foram curados? Onde estão os outros? E Jesus disse, né, para aquele que retornou para agradecer: obrigada. Levanta-te e vai, que a tua fé te salvou. Então, que possamos ter a cura real, que possamos entender que a cura tem que ser completa. Não adianta a gente passar por um processo, melhorar e esquecer. A gente precisa agradecer, precisa entender o que aconteceu. Aqui eu queria compartilhar com vocês a história da cigarra e da formiga. Pensando na fábula da cigarra e da formiga, podemos ver ali refletidos muitos de nossos conflitos, exatamente gerados pelas coisas que mais atraem e pelo que mais nos deixamos levar.
Enquanto a formiga trabalhava e acumulava para o inverno, a cigarra estava à frente a apelos contraditórios, mas que bem representam os nossos conflitos internos, como, por exemplo, o trabalho e o lazer. Com certeza fomos cigarras por muito tempo, achando que não iríamos precisar de nada, que não precisávamos nos cuidar, não precisávamos ter em nossa vida equilíbrio para sustentar os dias difíceis. A formiga, que não é boba, ela sabe que o inverno chega e as lutas e os sofrimentos que passariam, nós, como cigarra, ainda vivemos na falta. Agora, nós queremos tudo de forma imediata. Queremos a felicidade perfeita, beleza, dinheiro, invejamos os nossos vizinhos e às vezes ele é muito mais sofredor que a gente. A formiga é um bom exemplo que devemos seguir. Cuidar, orar e vigiar, porque todos nós não podemos nos deixar iludir. Já conhecemos o inverno e conheceremos outros com sorte, e também outros dias felizes. Mas a cigarra, que só pensava nos dias felizes, pensando que o inverno jamais chegaria, que nós fizemos isso muitas vezes em nossa vida, agora não dá mais, porque a nossa alma não pode mais se iludir. Precisamos fazer um novo recomeço todos os dias, precisamos buscar a nossa evolução, precisamos melhorar como seres humanos. Todos os dias temos o direito da escolha, a escolha de como a gente vive, as músicas que a gente escuta, as pessoas que você anda, o perdão que você pratica, a educação que você expressa, o amor que você emana. Todo dia ao amanhecer, faça a sua prece e diga para você mesmo: hoje será ainda melhor do que ontem. Acredite, a vida será cada vez melhor. Seja sábio em escolher o dia em que você quer ter. A nossa vida é o reflexo do nosso pensamento. E aqui, para encerrar, vigie seus pensamentos, porque eles se tornarão as suas palavras. Vigie suas palavras, porque elas se tornarão seus atos. Vigie seus atos, porque eles se tornarão os seus hábitos. Vigie seus hábitos, porque eles se tornarão o seu caráter. E vigie o seu caráter, porque ele será o seu destino. Tudo começa por vigiar o pensamento. Portanto, que os bons pensamentos sejam as nossas melhores escolhas. O pensamento tem poder e que possamos a cada dia, a cada amanhecer, colocar tudo isso em prática. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver a todos nós. Que possamos praticar a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral. Que possamos ser cada dia melhores, ajudar ao próximo, praticar a caridade. Obrigada. Boa noite.